Clase 3 em niños, quando utilizar máscara facial, quando utilizar aparato removível, como controlar esta máscara facial, qual é a força que eu necessito aplicar. Calma, 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 que você vai ver agora uma classe com parte teórica e parte prática de los 7 passos para tratar a classe 3 em niños. Bem-vindos, venga para cá comigo. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a professora Rayane Pinto, professora de ortodoncia ortodoncista, e bem-vindos a este vídeo onde vamos falar sobre os 7 passos para o tratamento da classe 3 em niños. Vamos ter uma parte prática ao final, então queda acá hasta o final comigo para aprender todo sobre este tratamento. Mis queridos, antes de nosotros empezarmos, quiero decir que estamos con tantos videos últimamente en este canal de YouTube para que usted nos apoye a seguir produzindo contenido. Já vou pedir para que você deje su like acá e também suscríbase no canal para conseguir receber as próximas atualizações, as próximas classes que salen acá todas as semanas para que você siga conectado e atualizado. Para nós, de la Odontologia Sin Fronteiras, que é nossa instituição acá, é um gosto que você se mantenha acá com nós. Tá bem? Vamos pues para nossa classe de hoje, onde eu vou apresentar estes 7 passos que são essenciais para que hagas um bom tratamento de ortodôncia interceptiva em niños classe 3. O primeiro passo, meus queridos, que vocês poderiam seguir é compreender que este problema é genético, ok? Já existem muitos estudos na literatura que fizeram esta avaliação em esta señal de hereditariedade. Então, foram feitos estudos evaluando esta parte genética que passa hereditariamente de padre para hijos. É um gene recessivo que vai passando ao largo das gerações. Temos 2 tipos de maloclusões classe 3. A maloclusão classe 3 que é dentária e a maloclusão classe 3 que é esquelética. Esta é uma das maneiras de denominar, de chamar. Eu, personalmente, a vocês que me sigam acá em YouTube, já escutaram outra terminologia que seria o patrão 3 de crescimento. E que significa o patrão 3 de crescimento? Significa que existe o acometimento ao largo do desenvolvimento facial, do crescimento. Então, ou este paciente apresenta uma retrusão maxilar ou um prognatismo mandibular ou uma combinação de estes 2 fatores. A partir disso, meus queridos, temos estes pacientes que são patrão 3 de crescimento e também temos outros pacientes que são patrão 1 de crescimento. Os pacientes patrão 1 de crescimento também podem apresentar uma classe 3. Assim, conseguimos diferenciar que é uma classe 3 esquelética, que seria o paciente patrão 3, e que é uma classe 3 dentária, que seria este paciente patrão 1, que apresenta um crescimento totalmente normal, pero este paciente apresenta uma classe 3 dentária. E como são distintos estes tipos, então, um paciente que tem um crescimento que não é favorável e um paciente que só apresenta classe 3 dentária, como são distintos, também devem ser tratados de maneira distinta. Ok? Então, o primeiro passo é que vocês compreendam que existe uma probabilidade, um potencial de que haja um comprometimento genético. Se há um comprometimento genético, já começamos a pensar em um plano de tratamento específico, começamos a pensar em um plano de conter estes resultados também, porque frequentemente encontraremos este crescimento peleando contra nossos tratamentos, ok? Então, primeiro de todo, evaluar se tu paciente tem esta contribuição genética, se apresenta hereditariedade. Provavelmente também necessitas saber se estes padres são de origem genética deste niño e também já podes fazer uma avaliação complementar, ok? Também, meus queridos, vocês devem compreender, o primeiro passo foi compreenda que é genético, que pode ser genético, que existe uma contribuição genética. O segundo passo seria compreender a classe dentária. Aí entra algo que eu vou, talvez, eu sou a primeira pessoa que vou falar isso para vocês. Mis alunos já estão cansados de escuchar, pero
no todos os pacientes que são tratados como patrão 3 apresentam necessariamente esta classe 3. ¿Por quê? Porque alguns pacientes vão apresentar uma compensação dentária. Então, eu vou pedir para o editor colocar acá as classes, classe 1, 2 e 3 em ninhos, ok? Coloca aqui, editor, classes 1, 2 e 3 em ninhos. E alguns pacientes que são patrão 3 de crescimento podem apresentar classe 1 dentária. E esta é uma das dúvidas mais frequentes que meus alunos me perguntam. Professora, eu posso tratar meu paciente como um paciente de tratamento classe 3, mesmo que ele apresente uma classe 1 dentária? E a resposta é sim. Sí, você pode hacerlo. ¿Por quê? Porque não tratamos solamente a oclusão, nós também tratamos a parte esquelética do paciente. Então, se este paciente apresenta um perfil recto, que é anormal para a idade, se este paciente apresenta um perfil côncavo, que é mais anormal para a idade, apresenta uma relação facial característica do paciente patrão 3, onde existe uma possibilidade de um alinhamento cuello um pouco mais larga, ou então um surco mentolabial pouco profundo, ou então vemos que o paciente apresenta uma linha de implantação da nariz recta, vamos tratar a cara do paciente. Ok? Vamos tratar a cara do paciente. Ah, professora, pero eu vou tratar o paciente como um paciente classe 3? Sim, observando a relação facial. Ok? Então, compreender esta parte da classe dentária é, assim, uma barreira a ser rompida, é algo que necessitamos compreender ao momento de indicar os protocolos de tratamento para este paciente, que é um paciente patrão 3 ou patrão 1 classe 3. Se vocês querem saber mais sobre esta questão dos patrões faciais, eu vou deixar na descrição deste vídeo um vídeo que já está um pouquinho antigo, pero que eu hablo com mais detalhes sobre patrões faciais e você pode complementar seus estudos também por meio de outro vídeo, ok? Bueno, meus queridos, então vamos para nosso passo número 3. Nosso passo número 3 seria haga um bom diagnóstico diferencial. Como eu les mencionei, nós temos alguns tipos de classe 3, que seria uma classe 3 com contribuição esquelética e uma classe 3 com contribuição dentária. Pero oclusalmente, como é possível diferenciar se o paciente é um pseudo classe 3, que seria uma classe 3 que não é verdadeira, e como diferenciar que esta classe 3 de verdade é verdadeira? Que passa que alguns chicos, alguns ninhos, algumas ninhas acabam tendo algum ponto de contato prematuro ou alguma zona de desgaste. Causas de bruxismo também podem causar este problema, onde o paciente simplesmente apresenta uma mordida cruzada anterior e também acompanhado de uma classe 3, pero que pode não ser uma classe 3 verdadeira. Pode ser um problema de pontos de contactos que não estão ajustados. E como vocês vão fazer este diagnóstico diferencial? Basicamente, temos que manipular o paciente, manipula o paciente em relação cêntrica e assim vocês conseguirão visualizar se o que está generando esta classe 3 é alguma zona de desgaste ou algum ponto de contato prematuro. A partir disso, vocês vão identificar se é uma pseudo-classe 3, onde vocês podem tratar de maneira mais simples, como, por exemplo, um ajuste oclusal ou algumas pistas em resina. Isto é só para pseudo-classe 3. Agora, se esta classe 3 é uma classe 3 verdadeira, por uma inclinação dentária específica, ou então por um acompanhamento de uma classe 3 que foi a etiologia por alteração de bases ósseas, aí temos tratamentos específicos, ok? Então, primeiro diagnóstico diferencial, coloca o paciente em relação cêntrica. Passamos por la compreensão, que pode ser genético, o passo 1. Passo 2, compreender a classe dentária. Também o passo 3, haga um bom diagnóstico diferencial. E agora vamos para nosso passo número 4, ok? Nosso passo 4 é sepa como tratar a pseudoclasse 3.
¿ok? Entonces, la pseudoclase 3, como yo les dije, es un problema básicamente de puntos de contactos prematuros. Entonces, podemos tratar por meio de ajuste oclusal suave com papel articular e pistas de resina colocadas para fazer um plano inclinado e conseguir descruzar esta oclusão. O próximo passo seria: aprenda como tratar esta classe 3, que é uma classe 3 verdadeira. E como nós vamos tratar esta classe 3 verdadeira? Temos adentro desta classe 3 verdadeira aqueles que têm a classe 3 verdadeira por um problema esquelético e aqueles que têm a classe 3 verdadeira que é por um problema dentário. Se vocês têm a classe 3 verdadeira por um problema dentário, podem utilizar um aparato removível sem nenhum problema. Então, vocês podem utilizar o aparato de Progeny, que também há um vídeo aqui neste canal, onde eu explico como ativar este aparato de Progeny, também conhecido como arco de Eschler, que é um aparato excelente, é o aparato que eu mais utilizo, incluso em meus tratamentos, quando utilizo um aparato removível para tratamento da classe 3. Também vocês vão encontrar outros tipos de aparato. Não sei de onde vocês estão, se estão em Venezuela, se estão em Bolívia, se estão em Colômbia, se estão em Equador, não sei de onde vocês estão, pero a depender do técnico dental, a prática tendrão proximidade com outros aparatos. SN3, Frankel 3, incluso podem deixar acá em los comentários deste vídeo compartilhando o aparato que é mais popular em seu país, o removível para tratar a classe 3, que a mim me vai gostar bastante escuchar e ler estes comentários. Deja acá en los comentários para que eu sepa. Bueno, mis queridos, então vocês viram que a classe 3 verdadeira, ella será tratada, aqueles que têm a etiologia dentoalveolar, pode ser tratado com aparato removível. Pero, professora Rayane, como se trata esta classe 3 verdadeira quando tem a etiologia genética? E aí que eu quero falar um pouco mais proximamente com vocês em este vídeo. Nosso passo número 5, meus queridos, é como tratar a classe 3 verdadeira. E a classe 3 verdadeira por etiologia genética, nós vamos utilizar alguns aparatos que são bem conhecidos adentro do universo da ortodôncia interceptiva. Então, para quem não conhece todavia, este é o aparato de máscara facial. Este aparato foi desenvolvido já há muitos anos, temos alguns autores, temos a máscara de Petit, que está cá, mas também temos a máscara de Turley, temos algumas modificações de máscaras faciais, mas todas elas têm algumas regiões em comum. Este é um aparato que temos algumas bases de anclaje. Por exemplo, a primeira base de anclaje é o anclaje frontal, ou seja, utilizamos um anclaje extraoral, base frontal e base mentoniana. Esta base frontal e base mentoniana vão encajar de acordo com a altura que tem o paciente, claro, com as dimensões da cara. E também temos um pilar de anclaje para a colocação de lo que temos de los elásticos que vienen de adentro del aparato intraoral. Entonces, la máscara de Petit, que es la máscara que más utilizamos acá en Brasil, por ejemplo. La máscara de Petit es una máscara, entonces, que tiene un arco principal que acopla estos tres pilares de anclaje: frontal, dentário e mentoniano. É importante dizer que estes três pilares ellos se modificam de local, então podemos ajustar a la cara de este paciente, ok? Esta máscara facial, doutores, basicamente só hace sentido se eu tenho um aparato intraoral. Então, se eu tenho um aparato intraoral para que eu consiga fazer o anclaje completo. Então, les vou mostrar agora em la prática como funciona esta questão do aparato intraoral, quais são as modificações que necessitamos fazer, qual é a força necessária que necessitamos fazer para que um tratamento com máscara facial seja eficiente. Então, vamos fazer esta parte de demonstração. Observem que aqui eu tenho um disjuntor. Então, basicamente, conseguimos fazer o tratamento do patrão 3
a partir do tratamento da tração reversa da maxila associada à expansão rápida maxilar. E hoje em dia, todavia, consideramos que este é o melhor protocolo. Existem estudos na literatura que já aprovaram fazer a tração reversa da maxila, que seria um procedimento onde conseguimos avançar de maneira esquelética a maxila no sentido antero-posterior, e já hicieron estudos sem hacer a disfunção maxilar. Pero hasta el momento, lo que tenemos en la literatura es que es necesario desarticular las suturas circunmaxilares por medio de una disfunción rápida de la maxila para tener mejores efectos en relación al avance de la maxila con la máscara facial. Entonces, hoy en día, lo que consideramos como actual es que hay que hacer expansión y después máscara. Esta disfunção maxilar pode ser hecha, recuerdo, deve ser uma disfunção maxilar. Devemos abrir sutura maxilar, sutura palatina mediana, ok? Esta disfunção maxilar pode ser hecha com um Hyrax ou pode ser hecha com um RAS. Eu, personalmente, quase não utilizo o disjuntor de RAS. Pero existe uma situação clínica que a mim me gusta utilizar o disjuntor de RAS, que seria em casos em que eu estou fazendo uma disfunção com o objetivo posterior de tração reversa da maxila. Então, vocês veem que o aparato de RAS, o disjuntor de RAS, a diferença do disjuntor de Hyrax seria a base de acrílico que é presente no paladar. A desvantagem deste aparato seria o acrílico que acaba acumulando alimentos e é difícil a higienização. Pero ao mesmo tempo, quando temos esta situação, quando o paciente está intercambiando os dientes e eu tenho pouco anclaje dentário, o soporte do acrílico me ajuda a ter um pouquinho mais de anclaje. Então, as diferenciações que eu tenho que fazer no disjuntor seria hacer lo seguinte: eu necessito de ganchos para esta máscara facial. Estes ganchos podem estar colocados, incluso eu prefiro que estes ganchos venham soldados acá em uma barra de acero, pero também pode ser hecho de esta maneira, pode ser hecho com uma soldadura aqui desde o molar. Então, eu posso ter os ganchos soldados acá, em esta região com um ganchito, en este molar decido ou canino decido, ou pode vir diretamente del molar, ok? É necessário fazer o processo de disjunção normalmente com o protocolo adequado. Vou deixar acá para vocês um enlace para que vocês consigam um e-book gratuito sobre disfunção maxilar, está bem? Para que consigam acessar este e-book gratuito para estudar um pouco mais sobre disfunção maxilar, pero existe o processo normal de disfunção maxilar e na sequência adicionamos a máscara facial. Al adicionar a máscara facial, eu vou adicionar os elásticos e estes elásticos vêm desde o gancho hasta a região da máscara facial. ¿Ok? Y también, mis queridos, yo les quiero mostrar el paso número 6, que es sepa controlar los efectos colaterales de esta máscara facial. Existem alguns efeitos que podem aí aparecer no caminho. Esta máscara facial tendrá o uso de elástico e a recomendação é que cada lado tenha de 350, 400, 450 gramas de força por lado. Então, é uma força bem pesada, é uma força ortopédica de cada lado. Por isso, utilizamos ligas que são mais gruesas, específicas para a região extrabucal. Quando o paciente sigue utilizando a máscara facial com frequência, quando está colaborador com o tratamento, meus queridos, o que passa é que começa a sudar. E este suor, quando começa a sudar o paciente, começa a apresentar uma alergia em relação a bases de anclaje. Por isso é necessário que nós sepamos controlar esta alergia para que o paciente não sofra neste processo e consiga seguir utilizando a máscara facial. Agora eu les dou algumas recomendações que fazer quando o paciente está com o mentão parecido com esta imagem acá.
Vou pedir para o editor colocar a imagem aqui. Bueno, ustedes pueden hacer dos cositas que les voy a enseñar, ¿ok? Estas cositas puede ser que coloque un algodón en esta región. Entonces, cogen, este algodón es un algodón de maquillaje, disco de algodón. Van a coger uno de estos y coloca en la región mentoniana, ok? Coloca aqui. O paciente utiliza todo el día, después retira y bota. Coloca en la basura, ok? Aí utiliza uno a cada día o puede cambiar 2 veces al día. La segunda opción, las niñas, les cuento que las niñas aman esta opción, porque tenemos estos protectores diarios. Estos protectores diarios son protectores para mujeres, ¿no es mismo? Son toallas higiênicas, pero más chiquitas. Estas toallas higiênicas son utilizadas en el día a día y todo más. Y lo que podemos hacer es hacer un protector específico. Y es interesante porque acá hay como pegar. Entonces, hay como utilizarmos esta base. Cogemos um marcador e hacemos esta marcação. Com o marcador, observem aqui como se queda. Depois eu venho com uma tijera e hago um recorte solo de la região donde vou utilizar. E tenho acá mi protección. Puedo acabarlo. Hago el recorte, dejando solo la región del algodón. Y claro, eso yo ya puedo dejar listo. Eso yo oriento a las mamás de cómo hacer. Observem aqui como queda. Que interessante. E depois eu venho aqui, retiro a parte da toalha higiênica. E coloco em la região. Aqui eu posso cortar um pouquinho mais pequeno, porque não queda todo em contato com o mentón do paciente, casi não se vê, e o paciente consegue utilizar sem ter o problema de alergia, porque al final do dia você simplesmente retira e coloca na basura. Interessante. Edgar, ¿te gostou da tip? Gostei muito. Ai, Edgar gostou da tip. Espero que nossos hijos não necessitam, Edgar es patrão uno, eu também, pero nunca se sabe. Mis queridos, entonces nuestro paso número 6 fue para controlar los efectos negativos de esta máscara facial. E por último, para nosotros finalizarmos este video, tenha ojos atentos para o crescimento. Principalmente se vocês estão trabalhando com paciente patrão 3 de crescimento, meus queridos. Um tratamento com máscara facial, algumas vezes não é suficiente. Temos relatos na literatura de pacientes que passam por 2 tratamentos de máscara facial. Em promédio, um tratamento de máscara facial é um tratamento de 12 meses. Se você trata o paciente jovem a partir dos 5 anos, que é quando é a necessidade de atenção clínica destes pacientes, que são patrão 3 de crescimento, com classe 3 dentária, ou mesmo classe 1, vocês podem fazer esses tratamentos a partir dos 5 anos. Pero é necessário sempre
seguir em contato com estes niños, porque pode ser que mesmo com el estímulo que foi hecho de correção deste patrão 3, com a máscara facial e tudo mais, mesmo assim, depois o paciente pode seguir crescendo de maneira desfavorável com outra necessidade de correção interceptiva. Então, acompanhem estes casos, sigam fotografiando estes casos, acompanhando estes niños e também algumas vezes podemos fazer contenções ativas, como depois do tratamento de máscara facial, utilizar um aparato removível, como já foi mencionado para vocês, por exemplo. Tá bem? Espero que tenham gostado deste vídeo, foi feito com todo carinho, todo amor. Não deixa de deixar um like acá para as pessoas verem que é um conteúdo de qualidade. E também suscríbase no canal e corra este enlace do vídeo e envia para amigos odontólogos que gostam de ortodôncia interceptiva, que a professora Rayane vai quedar muito feliz. Tá bem? Um besito no coração, nos vemos na próxima classe, no próximo vídeo acá em YouTube e bye bye!